de bases da visão, nós vamos falar de coisas que são fundamentais na vida de um líder que quer ter êxito na visão. Às vezes, numa edificação, se existe qualquer comprometimento num alicerce, pronto, aquela edificação toda pode estar comprometida, ela precisa ser interditada, porque uma parte do alicerce está com problema. E esses requisitos são requisitos fundamentais, são coisas que não podem faltar na vida de um líder, na postura de um líder, no caráter de um líder, para que ele possa ter sucesso na visão, ok? Então, você anotou aí 7 requisitos para se ter êxito na visão. Nós devemos nos alegrar grandemente no Senhor, pois nós estamos vivendo dias de avivamento, amém? Esse é com certeza o melhor tempo já vivido pela Igreja do Senhor no Brasil, na nossa nação. Talvez essa não seja a história, esse não seja o relatório de outras nações, onde igrejas estão sendo fechadas, onde prédios que abrigavam igrejas estão se tornando lojas, estão se tornando magazines. Mas no Brasil nós estamos vivendo um avivamento. E há uma promessa de que o Brasil será um canal de avivamento para outras nações da terra. Isso representa que Deus fará coisas tão tremendas, tão gloriosas através das nossas vidas, que isso vai chamar a atenção das nações. E eu quero dizer que isso não é uma profecia para um tempo distante, isso já está acontecendo. Amém? Muitos ministérios de fora estão vindo ao Brasil para aprender sobre a visão, para receber essa revelação e essa unção que é a visão em células no modelo dos 12. Independente somente da visão, né? Excetuando a visão, de uma forma geral, a Igreja de Cristo está em avivamento. Existem muitas visões, existem muitos ministérios diferentes. E de um modo geral, o Senhor está fazendo a igreja no Brasil crescer e se multiplicar. Amém? A visão é um expoente, a visão é um segmento da igreja que está crescendo numa velocidade maior, que está vivendo algo diferente do que vive a igreja tradicional. Mas, de qualquer forma, o avivamento é para todos. Amém? É um tempo totalmente favorável, principalmente para aqueles que já adotaram a visão em células no modelo dos 12, pois a visão é respaldada pela palavra de Deus como algo que não vai falhar. Então preste atenção numa coisa, a visão na sua vida não vai falhar. A visão na sua família, ela não vai falhar. Se você entrar na visão e a sua família entrar na visão, os propósitos de Deus com a sua família vão se cumprir, porque a visão vem como um elemento, uma ferramenta de restauração da família, de transformação da família, do cumprimento do propósito de que a sua família seja uma família bendita, uma família plena, uma família feliz, uma família sacerdotal e usada poderosamente para alcançar outras famílias na terra. Amém? Então, Abacuque 2:3 diz o seguinte, vamos ler lá. Versículo 2, Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, a visão em células no modelo dos 12 é simples. A visão em células no modelo dos 12, ela é muito fácil de ser aplicada. Ela é trabalhosa, mas ela é simples. Se você captar a essência da visão, ela pode ser compreendida em 4 aspectos, em 4 ações dentro da igreja, que é o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. As tábuas do qual está falando Abacuque aqui já estão aí colocadas na parede, para que qualquer pessoa que passe, ainda que passe correndo, possa ler e possa entender isso. É uma visão muito simples, não tem segredo. Mas é uma visão na qual Deus nos promete o êxito, e esse êxito vem respaldado pela sua palavra, como diz aqui Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará.
Vamos repetir isso? Diga comigo, a visão não falhará. A visão não falhará na minha vida. A visão não falhará na minha família. A visão não falhará no meu ministério. Amém. A visão não vai falhar na nossa nação. Amém? Por quê? Porque a visão é bíblica. Porque a visão é respaldada. A visão é referendada por Deus na sua palavra. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos a visão na Bíblia. O modelo dos 12, o modelo de Jesus. Abacuque 2,14 também diz algo muito importante. Vamos lá. Só você virar a folha aí. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então preste atenção nisso. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Amém? Sabe o que representa isso? Isso representa a nossa vitória. Por mais que o inimigo intente barrar a ação da igreja, por mais que o inimigo tente prejudicar o trabalho da igreja, infamar a igreja, contaminar a igreja, bloquear a ação da igreja, nada nem ninguém pode reverter aquilo que já está escrito. Nada nem ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Nós cantamos uma música aqui que diz, hoje, no louvor, que agindo Deus, quem vai poder impedir? Se o Senhor é por nós, quem vai ser contra nós? Então, nós devemos ter isso guardado, gravado no nosso espírito, de que independente de qualquer circunstância, obteremos vitória. Não há como a visão não funcionar na sua vida, não há como a visão não funcionar no seu ministério. Só há uma situação que pode comprometer esse êxito, esse sucesso. É se você pecar. O pecado, ele é o antídoto da vitória. O pecado é aquilo que pode comprometer um alicerce fundamental do êxito. Mas se nós nos guardarmos em santidade e adotarmos a visão não vai falhar. Amém? Olha o que diz Apocalipse 12:11. Presta atenção que não é Apocalipse 2, nem Apocalipse 4, nem Apocalipse 5, é Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Então, o que esses 3 versículos estão dizendo? Um diz que a visão não falhará. O outro diz que toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, o evangelho vai alcançar todas as nações. A igreja vai crescer e vai se multiplicar de uma forma extraordinária, e você faz parte disso. Amém? Por isso você não deve temer a nada, você não deve ficar em dúvida, você não deve ficar paralisado, você não deve ficar desanimado. Por quê? Porque todas as coisas são favoráveis ao teu crescimento, à tua conquista, ao teu êxito, à tua prosperidade, à tua vitória. Amém? E isso é o que o Espírito traz para dentro de nós, para que a gente sinta aquilo que um discípulo novo convertido testemunhou aqui em cima. Quando a gente tem essa fé consolidada dentro de nós, nos sentimos, como disse o Ricardo Sayeg, invencíveis. Eu quero declarar que você vai passar por esse ano com esse sentimento espiritual de ser invencível, de ser alguém que não poderá ser barrado, que não poderá ser impedido de realizar aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Amém? Nada nem ninguém vai poder impedir o mover de Deus na sua vida, nada nem ninguém vai poder impedir o derramar do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo através de você. Só quem recebe, diga amém, e dê um aplauso aí ao Senhor Jesus Cristo. Eles, pois, o venceram. O final da história já está escrito. O apóstolo René diz que no dia que a fé dele se abate um pouquinho, que ele fica um pouquinho entristecido por causa de alguma coisa, ou porque está passando por provas e lutas meio difíceis, ele fala assim: eu vou lá e leio o final da história. Pega Apocalipse 12:11 e me alegro, e me renovo,
e me fortaleço, porque lá está escrito, eles, pois, o venceram. Eles quem? Nós, os filhos de Deus. Amém? Nós, no conceito do Senhor, já vencemos. Já temos um decreto de vitória sobre a nossa vida emitido desde a cruz do Calvário. Amém? A visão é celestial e não humana, e por isso não falhará. Então preste atenção. Eu estou construindo uma introdução aqui para entrar nos 7 pontos aí fundamentais para o teu êxito. Eu não tenho que me preocupar com a eficácia da visão. A visão por si só, ela funciona. A visão é de Deus. E tudo que é de Deus é bom, é perfeito. Eu não tenho que ficar questionando se a visão é boa ou se a visão não é boa. Eu tenho sim que me preocupar com o meu testemunho dentro da visão. De como eu estou entendendo a visão e de como eu estou aplicando a visão. Porque se eu entender a visão corretamente, pelo poder do Espírito Santo, eu entender a visão como uma revelação e como uma unção vinda da parte de Deus, e eu aplicar a visão nos seus princípios, eu aplicar a visão na sua essência, ela automaticamente vai dar os seus frutos. Então, precisamos como líderes estar não avaliando a eficácia da visão, mas avaliando o nosso entendimento do que é a visão e o posicionamento que eu estou tendo para ter êxito nela. Meditando nessas coisas, eu cheguei a esses 7 itens fundamentais ao êxito na visão em células no modelo dos 12. Ou seja, tem muitas coisas que nós podemos fazer para que a visão vá bem no nosso ministério, mas essas 7 aqui, elas são coisas fundamentais. E talvez isso não seja novidade para alguns, porque já estão vivendo isso. Então, você vai fazer, à medida em que eu ministrar, só uma checagem do que você está já praticando, e você vai sair daqui feliz dizendo, puxa, que bom, já estou fazendo tudo isso. Estou me comportando dessa forma. Eu tenho isso em mim, eu tenho isso no meu testemunho. Eu tenho isso no meu dia a dia. Mas talvez tenham outros que não tenham isso ainda, e vão pedir isso para Deus hoje, e vão sair daqui municiados desse dom, dessa virtude, desse espírito, para um sucesso tremendo, para uma vitória completa, em nome de Jesus. Quem recebe? Então dê mais um aplauso a Jesus. O primeiro requisito fundamental para o êxito de alguém na visão: convicção espiritual do seu chamado. Não é o chamado para ganhar vidas, não é o chamado para ser filho de Deus, não é o chamado para ser pastor. É o chamado nessa visão. É você entender que Deus te chamou para esse negócio. Amém? Porque muitas pessoas entraram na visão, mas a visão não entrou neles. E porque eles não receberam no Espírito essa convicção de que Deus os atraiu para aquele modelo de trabalho, que Deus os atraiu para aquele mover, que é um mover que vai muito além dos limites da igreja local, mas é um mover de resgate, de redenção da nação e das nações da terra. Quando essas pessoas passaram por provas, não tendo o entendimento espiritual da visão, só o humano, elas desistiram da visão. Veio a opressão do inimigo, veio o ataque, o contra-ataque do diabo, que a gente estuda lá já no pós-encontro. E o que aconteceu? Muitos no meio do caminho desistiram. Queridos, para eu conseguir ter uma equipe de 12 consolidada na regional, demorou anos. Por quê? Porque muitos pastores que entraram na visão, que me chamavam de seu líder, que eu os tinha como 12 e os amava e cuidava deles como 12, não suportaram as pressões, as investidas que o inimigo fez e acabaram se afastando, se desligando da cobertura e posteriormente da visão. Porque o que o inimigo mais quer é roubar aquilo que ele sabe que será o teu êxito. E aquilo que vai te dar o êxito é você se sentir chamado e escolhido por Deus para essa visão, que é uma visão de êxito. Amém? Então o inimigo quer roubar a visão do coração. Eu ensino sempre aos pastores que o inimigo é um predador que ataca no ninho. Ou seja, quando uma igreja entra na visão, quando uma igreja adota a visão, é o período de maior luta. Porque tem que quebrar os paradigmas na mente das pessoas, e as pessoas saírem daquela acomodação, daquela paralisia que elas estavam ali no banco, numa vida religiosa, numa vida só de costume de estar na igreja ou de ir à igreja, para um mover agora, nós vamos verdadeiramente adorarmos a Deus, ganhando almas e fazendo discípulos. E isso dá trabalho.
Então, muitas vezes, quando os pastores começam já a perder aqueles que não são comprometidos, perder aqueles que não querem a mudança, eles já se abatem e dizem: epa, peraí, essa visão não é de Deus. Não, a visão é de Deus. A atitude das pessoas, às vezes, que não é uma atitude divina, não é uma atitude conforme a vontade de Deus. Mas nós temos que receber essa convicção espiritual de que nós fomos chamados por isso. Há pessoas aqui, nesse auditório aqui, que receberam a revelação da visão por sonhos. Foram escolhidos como 12 legítimos nesse grande mover de Deus. Então, uma pessoa assim não pode negociar o seu chamado, não pode abrir mão desse chamado, porque esse chamado é um chamado para o êxito. Amém? Todos aqueles que perseverarem na visão, que suportarem o treinamento da visão, que enfrentarem as pressões e as opressões que vierem por causa da visão, lá na frente serão coroados com êxito, lá na frente vão ter o seu coração dilatado de júbilo pela grande alegria que vão ter em cima do seu fruto. Quem recebe aí, essa palavra é para você, em nome de Jesus. Então, um líder só terá êxito na visão se compreendê-la como uma revelação divina e um chamado específico para si. Você tem que orar a Deus e falar assim: Senhor, é o Senhor que está me chamando para isso? Talvez você já tenha ultrapassado esse estágio, você já está convencido já, glória a Deus por isso. Mas se você não está, peça para Deus te revelar isso. Para você não caminhar assim na dúvida, para você não caminhar naquele negócio, vamos ver o que dá. E aí no primeiro susto do inimigo, na primeira dificuldade, você já, por estar apoiado numa convicção humana e não espiritual, você já desanimar, você já desistir e voltar atrás. Só os que sabem que foram escolhidos por Deus para esta visão específica suportarão as provas, o treinamento e não desistirão dela até alcançarem o êxito total. Eu declaro que essa frase descreve você. Você vai ser abençoado com a revelação do seu chamado. Deus vai te fazer entender que você não está nessa visão por acaso. Deus vai te fazer entender essa visão não com a sua mente ou com o seu coração humano, mas com o seu espírito. E através dessa revelação, você vai ter uma fé inabalável, uma convicção que será inamovível, e você vai suportar o treinamento, as provas, as lutas, as guerras, porque todo aquele que enfrenta guerras, no fim tem direito a um despojo, e todo aquele que enfrenta uma guerra do lado do Senhor, no fim tem a vitória. Então você vai ter vitória completa da parte do Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Diga: o primeiro requisito fundamental é eu saber que eu fui chamado. Você foi chamado para essa visão, amém? Glória a Deus. Segundo aspecto é ter amor por vidas. É fundamental isso. Não confundimos as motivações, não queremos ganhar vidas por vaidade, por soberba, por uma expressão numérica que a visão promete, né? Você é um líder de multidão. A gente só vai ser verdadeiramente líder de multidão quando a gente souber amar de fato uma vida. Quando uma vida tiver valor para Deus, então aí, para nós, como tem para Deus, quando uma vida tiver valor para nós, como tem para Deus, então nós seremos de fato líderes de multidão. É uma visão de ganhar vidas, é uma visão de compaixão pelos perdidos. Amém? Nós não podemos perder a compaixão de cada vida, de cada família que chega. Nós não podemos perder o amor pelas pessoas, porque elas já se transformaram numa multidão. Se nós, já sendo líderes de multidão, já tendo 1.000, já tendo 2.000, já tendo 5.000 no nosso ministério, começarmos a nos tornar pessoas frias, vaidosas, soberbas, aqueles líderes que entram pela porta do fundo e que não tem mais o sentimento de pastor, não tem mais o desejo de tocar nas pessoas, de amá-las, de abraçá-las, de ouvi-las, de suportá-las, porque às vezes as pessoas vêm com problemas, elas vêm com coisas que desgastam, que afadigam a nossa alma, mas aqueles que amam verdadeiramente suportam tudo isso. E se nós perdermos esse sentimento
de sermos pastores de avivamento, nós podemos perder aquilo que nós conquistamos. Então, essa é uma visão de dar valor a cada vida. É uma visão de tirar pessoas da lama e fazer delas príncipes e princesas do Senhor. Amém? É mexer na lama. Preste atenção lá na revelação de Josué sendo ordenado por Deus a tirar 12 pedras da lama. Onde estavam as 12 pedras? Na lama. Onde estão seus 12? Onde estavam? Na lama do pecado. Senhor, graças eu te dou porque o Senhor me subtraiu, o Senhor me libertou, me salvou de um tremedal de lama. Então as pessoas vão vir na lama do pecado, com a sua vida destruída, com o seu testemunho comprometido pelo mal, mas testemunho de vida, de família, de moral, mas nós vamos santificar essas pessoas pelo poder do sangue de Jesus, pela palavra ungida que vai sair dos nossos lábios, pelo amor que vai consolidar essas vidas na santidade, no temor de Deus, e esses antigos abalados, quebrantados, destruídos, desacreditados e rejeitados pelo mundo vão se tornar príncipes e princesas ao teu lado, pedras preciosas que vão brilhar no teu peitoral de sacerdote. Esses são os seus 12, esses serão as suas gerações. Então o que a gente tem que manter? Essa essência do amor, amar estar com o povo e não corrermos esse risco de nos tornarmos administradores da visão e só, motivadores ou pessoas que vão estar ali só motivando e alegrando as multidões. Não, nós não fomos chamados para sermos administradores das multidões, nós fomos chamados para sermos um líder que só fica no seu carisma animando uma multidão. Não, nós fomos chamados para salvar, para redimir, para libertar, para curar, para apacentar cada vida que vai compor uma grande multidão debaixo do seu cajado, debaixo do nosso ministério, em nome de Jesus. É uma visão de servir, de conviver, de compartilhar e de relacionar-se com gente. Me marcou a fala de um presidente antigo do Brasil, que graças a Deus já passou essa fase. Um presidente muito conhecido, que disse que ele gostava mais do cheiro de cavalos do que do cheiro de gente. É verdade. E nós fomos chamados para gostarmos de gente, então é preciso amar a gente. E amar a gente acima de nós, amar o nosso líder, amar a gente do nosso lado, os nossos colegas de equipe de 12, né? Porque você vai caminhar com alguém cuidando de você, alguém te abençoando, te amando acima de você, mas você vai caminhar também com alguém ao seu lado, porque essa visão é uma visão de trabalho em equipe, e eu preciso aprender a amar quem está acima de mim, quem está ao meu lado e quem está abaixo de mim. Até porque se eu não amar de verdade quem está acima de mim e quem está ao meu lado, eu não vou conseguir amar quem está abaixo de mim. Se eu não amar meu líder, eu não vou conseguir amar meus discípulos. Dá para compreender isso? É uma questão lógica. Então a visão é, antes de tudo, uma visão de amor, e ela é uma visão onde é necessário gostar de gente. Se você gostar de gente, mas Deus vai mandar tanta gente para junto de você, que você não vai conseguir contar vidas, você vai ter que contar só células. Quem recebe aí? Dá um aplauso aí em nome de Jesus ao Senhor. Aspecto número 3, ter uma cobertura. Isso é fundamental. É uma questão de humildade e de legitimidade. Humildade para reconhecermos que precisamos de líderes, de mentores, pois na Bíblia está escrito que eles velam pelo nosso êxito e pela nossa salvação. Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então preste atenção, obedecei aos vossos guias. A Bíblia já parte do pressuposto que existe sobre nós uma autoridade estabelecida. E é importante isso, nós entendermos que se nós acreditamos que podemos caminhar sozinhos, na autossuficiência, está faltando em nós a humildade, está faltando em nós a submissão, mas não é primeiramente aos homens, a palavra de Deus que determina que nós tenhamos guias, que nós tenhamos líderes, que nós tenhamos sacerdotes que sobre nós nos orientem. Todo o processo de vitórias, de conquistas, de realização de sonhos na vida de Abraão começou depois que ele estabeleceu um sacerdote sobre a vida dele, de forma espontânea, chamado Melquisedeque. Amém? Então, nós precisamos ter pessoas que nos cubram, que intercedam por nós, que nos abençoem, que nos ensinem caminhos que nós não conhecemos, através da revelação de Deus que essas pessoas têm. E ter uma cobertura é uma... Algum apóstolo que te cobre, pastor? Ok, obrigado. Então, cobertura é uma questão de humildade e de legitimidade. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham, no tempo certo, eles são exaltados. Então, quando a gente se submete à liderança de alguém, nós ganhamos respaldo de Deus para crescermos cada vez mais. Eu já disse isso e repito sempre, porque esse é um pilar, esse é um fundamento da visão. Quanto mais discípulo você for, mais autoridade como líder você vai ter. Quem recebe aí? Dê um aplauso a Jesus. Ore a Deus e peça a Deus uma cobertura. E tenha como sinal uma coisa. Uma boa cobertura para você vai ser uma pessoa que você percebe que ela te ama. Porque você não pode se submeter a um líder que não te ame. Mas se você encontrar um líder onde você veja a revelação de Deus, a unção de Deus e amor por você especificamente, pode se colocar aí que aí é um lugar seguro para você, e aí é também o lugar da sua vitória, do seu êxito, de um desatar poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Aspecto número 4, guardar a santidade. Queridos, eu estou cada dia mais convencido de o quanto importa ao homem, além de ter fé, ter um bom caráter. Amém? A visão em células no modelo dos 12 é uma visão de santidade. Então nós precisamos ser santos.
Nós precisamos buscar irrepreensibilidade diante de Deus. Nós precisamos fechar toda e qualquer brecha na nossa vida em relação à palavra, para que o inimigo não tenha como nos acusar, como nos alcançar, como nos tocar e como nos impedir de fazermos a conquista que nos está proposta. Jesus disse que ele estava no Getsemane, e no Getsemane ele sabia que ia ser visitado e confrontado pelo maligno que queria dissuadi-lo de ir para a cruz. Então Jesus se antecipa e diz assim aos seus 12: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Ou seja, o diabo vem vindo aí para me paralisar. O diabo vem vindo aí para me impedir de fazer o que eu tenho que fazer na cruz, que é salvar toda a humanidade através da minha morte. Mas ele não tem nada em mim. Não tinha nada dentro de Jesus que pertencesse a Satanás. Então Satanás não pôde detê-lo, não pôde pará-lo. E eu quero te dizer que quando o diabo vier na sua direção, mas não encontrar nada que pertença a ele, nem dentro de você, nem na sua vida, nem no seu testemunho, nem na sua família, nem no seu ministério, ele não vai ter como te parar. E você vai pará-lo, e você vai derrotá-lo, e você vai despojá-los, e obter vitória, amém? Sobre ele. Então, qualquer falha de caráter pode destruir a família, a imagem e o ministério de um grande líder. Os carismas são suficientes para atrair multidões, mas só um bom caráter pode mantê-las. Essa é frase para Twitter, hein? Por favor. Eu vou até repetir, porque depois a gente fala as frases aqui, sai uns negócios totalmente diferentes, e fala assim, Bahia apóstolo Fábio Abud. Eu falo, mas eu não falei isso aqui. Não foi isso que eu falei. Quer que eu diga para você aí? Os carismas são suficientes para atrair multidões, mas só um bom caráter pode mantê-las. E eu quero dizer para você, é preciso permanecer. Tem lá um big do ministério, tem lá uma igreja de multidão, mas se de repente uma falha de caráter na vida do líder, do apóstolo, do pastor, do líder de avivamento que está ali na frente, denota aí um escândalo, detona aí uma bomba, acabou o ministério. Ministério queimado, ministério comprometido, ministério marcado. Pessoas perdidas, pessoas desviadas, né? Então, quero dizer para você, a santidade é fundamental. E Deus está, nesses dias, em busca de homens tementes e retos, que possam servir como referência para uma geração deformada pela corrupção. Você vê que os maiores problemas que a gente enfrenta com o mundo aí fora é a falta de educação, é a corrupção na vida dos políticos, é um povo que não entende o valor da sua nação, que depreda, que destrói patrimônio público, que não respeita a autoridade. É uma geração, é uma multidão corrompida. É ou não é? Não é assustador viver num país como... A gente viu nesse último ano aí, esse ano das manifestações aí, cenas horríveis. É uma verdadeira convulsão social, uma coisa horrível de se ver, né? Políticos corruptos, impunidade, um governo manipulador, que quer se manter no poder a qualquer custo. E eu quero dizer, só tem uma cura, só tem algo que vai poder mudar o caráter, a história, o testemunho da nação brasileira. É uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito e revestida da glória de Deus. Presta atenção que o atributo gloriosa vem por fim. Depois que ela for santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, depois que a gente fechar todas as brechas, depois que a gente estiver no centro da vontade de Deus, irrepreensíveis, então a glória de Deus vai nos visitar, vai nos respaldar e vai nos entregar a nação. Vai nos entregar essas mentes e esses corações que hoje estão corrompidos, que estão mergulhados aí na corruptibilidade. Essas pessoas vão se transformar pelo poder de Deus, né? Então, nós precisamos ser essa referência moral que o mundo precisa ver, que o mundo precisa conhecer. Amém? Não construa um ministério só em cima de carismas. Os carismas atraem multidões, mas só o bom caráter é que vai poder mantê-las e transformar essas multidões em gerações
de filhos legítimos, de verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Aspecto número 5, ter um bom testemunho da família. Eu ouvia uma pessoa que é um pai na visão, a pessoa que recebeu a revelação do modelo dos 12 na Colômbia, pastor César Castelhanos, ele dizia assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Por que isso? Porque a família é a nossa célula principal. O avivamento começa no nosso lar. E se não houver saúde na família, também não haverá saúde nem avivamento na igreja. Então, os pastores precisam trabalhar para que tudo esteja bem no seu lar, entrarem em unidade com suas esposas consigo. É evidente que essa, muitas vezes, é uma coisa que não depende só de nós, depende de um agir de Deus. Mas aqui, nesse quesito, eu quero dizer coisas boas para você e coisas que eu vou te falar como um profeta. A nossa família, além de ser um alvo da cura de Deus na visão, ou seja, Deus, através dessa visão, quer curar a sua vida e a sua família, Ele quer restabelecer todas as coisas dentro do seu lar, Ele também quer fazer da sua família um instrumento apropriado, um instrumento perfeito para a restauração de muitas outras famílias. Então, a sua casa é a sede do avivamento. O seu lar tem que ser um pedacinho do céu. E eu quero te falar profeticamente, isso Deus me falou essa noite, na madrugada, que você é o instrumento escolhido por Deus para trazer cura à sua família. Deus vai usar você. Ele vai te dar sabedoria, amor, fé, perseverança, estratégia e unção para trazer todas as coisas na sua casa, dentro dos seus relacionamentos, tanto com esposa e filhos, como com marido e filhos. Deus vai trazer essa unção sobre a sua vida para que você obtenha vitória e todas as coisas na sua família sejam levadas a estarem como o Senhor projetou no início. E qual é o projeto original de Deus? Que a nossa família seja uma família bendita, uma família sacerdotal, segundo a promessa para o nosso pai na fé e na visão, Abraão. Abraão, pela mesma fé que opera em você, todas as famílias da terra vão ser benditas. Amém? Então, as nossas famílias vão ser restauradas. E você, dentro da sua família, é um canal de Deus para a restauração dela mesma. Amém? Ore ao Senhor. E depois também peça ajuda ao seu líder quanto ao seu desafio familiar. Isso aqui é uma estratégia. Eu estava orando de madrugada, quase 2 horas da manhã, e Deus me falou isso. Fale para cada servo meu que está lá, que estiver lá amanhã, que eles são os instrumentos escolhidos por mim para a restauração da casa deles, ainda que eles não se sintam assim, ainda que não pareça isso aos olhos deles, mas eu quero dar 2 estratégias. Primeiro, que eles orem, clamem a mim pela família deles. Depois, que eles peçam orientação ao seu líder direto. Pede orientação. Senta com o teu pastor, senta com a tua cobertura e fala: como é que eu resolvo isso aqui? E ele vai te direcionar, ele vai orar por você. E você vai ver milagres na sua casa nesse ano. Você vai ver uma mudança radical de toda a situação estabelecida lá na tua casa nesse ano. Porque reina sobre nós o decreto que diz: nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus. Aspecto número 6, ter sonhos. Na Bíblia, só os sonhadores tiveram renome. Só os sonhadores fizeram coisas grandiosas, nobres, excelentes, que lhes deram renome. Entre esses homens, Abraão, que sonhava ter um filho, e Deus disse para ele: não vou te dar só um filho, vou te dar uma multidão, vou te dar uma descendência numerosa como as estrelas e como a areia. Davi, que sonhava construir um templo para Deus, nem foi ele que construiu, foi seu filho, mas foi ele que começou a sonhar com isso. E Jesus, que sonhou comigo e com você, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas que sonhou também com toda a humanidade salva pelo poder do seu sangue e do seu nome.
Amém? Então os sonhos são a linguagem do Espírito para trazer à existência o que já existe no reino do Espírito. Nós precisamos ser sonhadores. Nós precisamos estar sempre grávidos de um desejo por coisas maiores e por coisas melhores. Amém? Precisamos sonhar com as promessas de Deus. Sonhar com o que Deus sonha. Deus sonha com as multidões. Então quero te dar uma boa notícia. Deus te vê como um pastor, um homem de Deus, um sacerdote ungido, um instrumento poderoso nas mãos dele, não para ganhar poucas pessoas, mas para ganhar multidões para Cristo. Deus tem isso para você, Deus espera isso de você. E o que você precisa fazer? Você só precisa sonhar com as multidões como o Senhor sonha. Amém? O Senhor sonha com multidões. Preste atenção que na Bíblia, em Gênesis, quando o Senhor se apresenta a Abraão, ele fala de multidões. E quando chega lá em Apocalipse, está lá, multidões, multidões no vale da decisão. Então, a Bíblia é um livro de multidões, de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos ter esse sonho por multidões, porque esse sonho com multidões, se não vigiarmos, o inimigo também vem roubar ele do nosso coração, nos imergindo na acomodação. Tem gente que se acomoda e para de sonhar. Ah, tá bom, já conquistei o que eu queria no meu ministério, já cheguei a um número muito bom, já consegui comprar minha casa própria. Ah, o prédio da igreja é próprio. E daí? Porque a igreja tem um prédio próprio, as multidões já foram salvas? Jesus já pode voltar? Porque você está com o carro do ano, porque a multidão já chegou, a multidão de 1000 já chegou lá na sua igreja? Se eu tiver uma multidão de 1000, de 2000, de 3000 hoje, o que é 3000 num universo de 18 milhões de pessoas numa cidade como São Paulo? Não é nada. Eu não fiz nada ainda. Nem eu fiz nada, nem você fez nada. Nós temos tudo para fazer ainda. E quero te dar uma boa notícia. Deus quer te entregar o seu bairro, a sua cidade, na sua mão. Mas você precisa sonhar com multidões. Amém? Não sonhar em ser político, não sonhar em ficar milionário, não sonhar em ser empresário, mas sonhar em ser líder de multidão. Foi para isso que Jesus te chamou para sonhar. E se você sonhar com isso, você vai ter todo o resto. Colorido lá dentro. Eu vi os amarelinhos numa multidão de mais de 15 mil pessoas dentro do Arena Palmeiras. Quem sonha junto comigo, por favor, diga amém. E dê um aplauso aí ao Senhor Jesus Cristo. Uhul! O sonho dentro de mim move o céu e a terra. Quando eu começo a sonhar, quando eu começo a profetizar, as coisas começam a acontecer. Então você tem que sonhar, encher o ginásio de esportes da tua cidade, o centro de convenções da tua cidade, o lugar maior, o lugar mais bonito que tiver lá na tua cidade. Você tem que sonhar e dizer para os seus discípulos, profetizar, proclamar o seu sonho, como José fez. José, quando proclamou o sonho dele, recebeu um contra-ataque do inimigo, né? Mas quando você for proclamar o seu, você não vai ter um contra-ataque do inimigo, você vai ter a associação dos seus amigos e dos seus discípulos, que vão ser engravidados do sonho junto com você e vão sonhar junto com você. Quem são esses? Os seus 12, que vão dizer, vamos sim, apóstolo, vamos sim, pastor, vamos encher lá aquele negócio. Isso mesmo, vamos fazer um evento.
Vamos atrair a multidão. E eu quero dizer para você, esse não é um sonho de megalomania. Essa é uma ação divina para que tantas vidas que estão indo para uma eternidade sem Cristo possam ser alcançadas e salvas e transformadas em nome de Jesus. Amém? Então, entenda isso. Deus sonha com multidões e nós devemos sonhar também. E não sonhe só com multidões, mas sonhe com a sua casa transformada, com a sua vida abençoada, com a prosperidade sua e dos seus discípulos, porque tudo isso o Senhor haverá de fazer. E a última coisa, que é fundamental para se ter êxito na visão, você precisa ter 12. Você precisa ter os seus 12. Amém? Dizer a quem está do seu lado, aí, diga para quem está do seu lado, você precisa ser 12 e você precisa ter 12. A gente não começa a vida sendo pai, a gente começa sendo filho. A gente não começa a vida sendo profissional, a gente começa sendo aluno. A gente não começa a vida sendo líder, a gente começa sendo discípulo. A gente não começa a vida sendo pastor, a gente começa a vida sendo ovelha. Então, seja discípulo, desenvolva características de discípulo. Porque se você nutrir a essência, o caráter, se você tiver o testemunho de um bom discípulo, você vai ser um tremendo líder. Deus vai te entregar coisas grandiosas, coisas poderosas nas suas mãos. Você precisa ser 12, você precisa ter 12, não é um jargão para a opressão, mas uma diretriz para a conquista. Amém? Ai, que negócio é esse? Agora tem que ser 12. Eu tenho que ter 12. Parece que é uma coisa imposta, né? Não, não é uma ordem. É uma chave. É uma resposta às suas orações, aos seus clamores. É dizendo assim, ó, essa visão, esse modelo aqui é o que vai te dar tudo que você está desejando e sonhando e pedindo e clamando há tantos anos. Amém? Então, preste atenção no poder desse modelo. Jesus levantou os 12 com um propósito: apacentar as multidões e conquistar as nações. Foi ou não foi? Primeiro ele escolhe os 12 porque ele viu que as multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tinham pastor. Então, Jesus traz o modelo dos 12 como uma fórmula para que, mesmo sendo nós uma multidão, cada um pudesse ser cuidado por 12, e cada um cuidando de 12, todo mundo pudesse ser bem cuidado. Primeiro propósito, cuidar de cada indivíduo. Mas por esse cuidado que transforma, que restaura, que edifica cada indivíduo, que transforma cada vida num verdadeiro líder, debaixo do poder de Deus, multidões são alcançadas, e são multidões tão extraordinárias. São multidões com tanta influência, com tanto poder, que as nações vão ser entregues nas mãos dela. Ele fecha o discurso dizendo assim: vão agora e façam discípulos de todas as nações, porque através de haver discípulos em todas as nações serão conquistadas para o meu reino. Amém? Então, eu quero dizer para você, foi com uma equipe de 12, só com uma equipe de 12, que Jesus mudou o mundo. E nós vamos fazer isso também. Você com 12 escolhidos por Deus, 12 concedidos a você por Deus, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres de aliança, apaixonados por Cristo, leais a Cristo, tementes e obedientes à palavra de Deus. Deus vai entregar nas suas mãos o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e a sua nação, em nome de Jesus. Porque sermos 12 e termos 12 nada mais é do que simplesmente reproduzir o modelo deixado por Jesus para a sua igreja. Amém? Isso funciona. E como diz o nosso apóstolo René, para encerrar, a visão funciona para quem funciona na visão. Amém? Siga esses passos aí, cheque como você está diante de cada um deles e siga em frente.